Bom dia, igreja. Me chamo Elizabeth e neste domingo eu estou na responsabilidade de compartilhar com os irmãos o estudo da EBD. É a lição 13, a Epístola aos Hebreus e a aplicação aos nossos dias. Texto bíblico básico é Hebreus capítulo 1, verso 13. E texto áureo, Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos orar? Quero convidar todos a orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo e compartilhando a Tua palavra. Nos, Pai, dê o esclarecimento à nossa mente, ao nosso coração e que possamos, ó Deus, colocarmos em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos orienta, porque a Tua palavra é a nossa bússola, é o nosso livro de conduta, fé, regra. Ó Deus, nos ajude nesta manhã. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, o nosso estudo. Como eu disse, a Epístola aos Hebreus e a aplicação aos nossos dias atuais. O primeiro tópico desta lição, ela fala sobre a superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. E o que a Bíblia nos revela sobre essa superioridade? Está em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 ao 4 e o versículo 13. Vamos ler, então, esse momento a palavra. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tem se tornado então superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Verso 13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés? Então esse aí é o relato, que a Bíblia nos passa sobre a superioridade de Cristo. Por ser Deus homem, assim coloca o autor, o Senhor Jesus é maior do que qualquer líder humano. Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3. Ele é o Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é criador do mundo e sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele purificou-nos do pecado. Sua grande obra foi a obra na cruz, ressuscitando dentre os mortos. Ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. O Senhor Jesus é maior do que todos os anjos, diz em Hebreus 1, versículo 4. Tem o mais excelente nome de Filho. Hebreus capítulo 1, verso 4 e 5. Os anjos o adoram. Hebreus capítulo 1, verso 6. Ele é eterno. Hebreus capítulo 1, verso 7 ao 12. Tem domínio sobre os séculos vindouros. Hebreus capítulo 1, versos 11 e 3. O Senhor Jesus é maior que Moisés. Moisés foi servo fiel. Cristo é o Filho sobre a sua própria casa. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os selos. Apocalipse 5, 5. O Senhor Jesus é maior que Josué. Hebreus 4, versículo 1 ao 13. Josué foi um grande líder, conduziu os hebreus para dentro da terra prometida, mas não os levou ao descanso. Jesus é maior porque ele dá descanso real. O segundo tópico, ele vem falar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que diz, vamos dar uma lida lá, que diz Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção.
Cristo já foi comparado aos profetas, aos anjos, a Moisés e a Josué, mas a comparação mais importante é com Arão, o sumo sacerdote. O autor mostra que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da lei levítica. O sacerdócio de Levítico era passageiro. O sacerdócio de Cristo, Jesus, é eterno. O sacerdócio levítico oferecia sacrifícios transitórios pelo pecado. O do Senhor Jesus ofereceu-se a si mesmo na cruz pelo pecado como sacrifício eterno. Então, o ponto central da carta é o sacerdócio eterno de Cristo, o sacrifício que pagou pelo pecado do mundo. Cristo é sacerdote. E é sacerdote uma aliança melhor. É uma aliança superior, porque está baseada em superiores promessas. Cristo é sacerdote de um mais perfeito tabernáculo. Cristo oficia-se no céu. O tabernáculo era deste mundo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas Cristo entrou no santuário celeste de uma vez por toda. Antes, ele se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. O Senhor Jesus substituiu o antigo tabernáculo. Glória a Deus por isso, né? Que não precisamos mais esperar, né? Que se faça isso uma vez por ano. Jesus Cristo ele já entrou uma vez por toda. Cristo sacerdote de um superior sacrifício. Ele mesmo é o sacrifício. Ofereceu-se a si mesmo como cordeiro sem mácula para nos purificar. João capítulo 1, verso 29. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bezerros e bodes. Mas como podemos ir a Deus hoje? Cristo tornou isso perfeitamente possível. Ele entrou no santuário celeste, a presença de Deus, levando o sangue do seu próprio sacrifício para nos purificar do pecado e nos dar a salvação eterna. Então, como podemos ir a Deus hoje? É só aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nosso sumo sacerdote está à direita do Pai, neste momento intercedendo por nós, por mim e por você. Esta é a razão pelo qual podemos entrar no lugar santíssimo com ousadia, pelo sangue de Jesus, mediante um novo e vivo caminho. Lancemos mão deste grande privilégio, assegurado pelo Pai, mediante o Filho, porque hoje podemos ter acesso com ousadia pelo sangue de Jesus. Em Hebreus ainda, 9, temos 3 grandes aparições de Jesus Cristo, nosso Senhor. No passado, foi na cruz. No presente, ele está à destra do trono para comparecer agora por nós diante de Deus. E no futuro, nas nuvens, que ele aparecerá, né, na segunda vez, não por causa do nosso pecado, mas para a salvação daqueles que estão o aguardando. O terceiro tópico fala sobre a superioridade da vida em Cristo. Hebreus 10, versículo 19, e o versículo 13, e o versículo depois 21. A frase em Cristo define muito bem nossa posição e absoluta segurança. Nele, em Cristo, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8,37. Em Cristo temos a segurança do amor de Deus. Romanos 8,38. Vamos ler essas passagens, depois vamos realmente internalizá-la dentro de nós, fazer vida através dessa palavra. Em Cristo somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8,37. Em Cristo temos a segurança do amor de Deus. Romanos 8,
38 e 39. Neste mundo, amado, mundo mau, tenebroso, cinzento, mergulhado nas trevas, o imoral, somos desafiados a viver a vida de Cristo como testemunho coerente. O Senhor nos deu um coração fervente para servirmos em seu nome, como Jesus ensinou. Somos sal da terra e luz do mundo. E você tem sido sal da terra e luz do mundo? Nesse mundo tão difícil, de corrupção, de barganhas, como tem sido a sua caminhada? A vida em Cristo é uma vida de fé operante. Para vivermos nesse mundo tenebroso, precisamos viver uma vida de fé. Os homens e mulheres cujos nomes figuraram em Hebreus 11 tiveram uma visão elevada. O Espírito Santo nos diz que o segredo de cada vida é a fé. Todavia, não é tanto a sua fé como sua dependência da fidelidade de Deus. Se quisermos viver para sempre na galeria da fé, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, como qualquer pessoa que participa de uma corrida, desembaraçarmos de todo peso. Entregar tudo a Cristo. Segundo, precisamos crer realmente que Jesus é digno da nossa confiança. Quando fizermos isso, teremos abandonado o pecado que tenazmente nos assedia. Porque esse pecado é o pecado da incredulidade. Precisamos vencer esse pecado olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Que, primeiro, como qualquer pessoa que participa de uma corrida, tiramos o peso, entregamos a Ele. Eu achei interessante esse pedaço, rapidamente, porque eu corro. De vez em quando eu faço algumas corridas. E é interessante que quando você vai correr, realmente você não pode ter peso. Uma mochila, no máximo uma pochete, porque tudo atrapalha o seu desenvolvimento. Assim somos nós, que possamos, tirar do nosso peso. Como vamos fazer isso? Entregando tudo a Jesus. Tudo é tudo. E segundo, crer. Precisamos crer que realmente Jesus é digno da nossa confiança. Porque assim, venceremos o pecado. Porque estaremos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para corrermos a carreira da vida cristã, devemos ser perseverantes, suportar a disciplina, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem dúvida, a superioridade da pessoa de Cristo no seu sacerdócio e na vida dele, ele deve ser tudo em todos. Sem ele, nada do que foi feito, toda a criação se fez. Colossenses 1,17. Há lições fundamentais no texto que a pessoa e o sacerdócio de Cristo gerem a vidas para servi-la em amor. Então, que essa breve lição que fala do sacerdócio do Senhor nos ensina, nos inspira, como vivermos a epístola aos Hebreus hoje. Primeiro, temos que viver pela fé, porque
os dias são maus, muito maus. E muitas ofertas é nos apresentado dia após dia. Ao acordarmos, vamos para as nossas atividades, nosso trabalho, faculdade, ou gerenciarmos alguma coisa no nosso bairro, vem sempre uma oferta. Mas precisamos olhar para a pessoa de Cristo. Quem foi Cristo? E Ele quer essa vida dele, Ele quer viver em nós. E possamos crer que Deus tem nos realmente dado Jesus. E que possamos ser dignos dessa confiança. Até para alcançarmos, vencermos o pecado. E para isso precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O sacrifício de Cristo e o sacerdócio de Cristo são eternos. O cristão que somos, temos que crer na suficiência de Cristo para a salvação, para a santificação e para a glorificação. Essas verdades assimiláveis e devem ser vividas diariamente. Precisamos viver a salvação. Precisamos buscar a santificação. E para quê? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, nesta manhã, o Senhor te abençoe. Que você possa, no decorrer da semana, depois de ouvir essa mensagem, depois de debruçar na Epístola de Hebreus, você possa pedir ao Senhor que gere em você fé, que tenha em você a confiança no Senhor e que você possa vencer o dia mau, vencer através da pessoa de Cristo Jesus, porque o sacrifício dele é eterno. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana vitoriosa, que Deus te dê uma semana abençoada e que você, depois de ouvir esse breve estudo, você possa também procurar uma igreja, que você possa cultuar, congregar, que você possa conversar com o pastor. A quarta igreja, ela fica ali na Praça da Bandeira e ali tem um povo de Deus caloroso que com certeza vai te abraçar e pelo poder do Senhor, vai ser um canal de bênção na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.